Bom dia, graça e paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para você. Nesses dias eu tenho visto muitas pessoas colocando no Facebook, no Instagram, umas perguntas assim: olha, se te perguntassem, fulano, como você me descreveria, né? Eu jamais poderia fazer uma pergunta como essa, né? Porque se perguntassem, você conhece a Eira? Dificilmente você conheceria outra Eira, né? Um nome tão diferente assim. Mas e aí eu vi muitas pessoas colocando essa pergunta, né? Como você me descreveria? E eu quero te falar uma palavra que a tua reputação te precede. E na vida de Paulo foi assim também. Olha lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 22 e 23, diz assim: ouviam somente dizer, no 23, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Olha que coisa incrível. Paulo, cada vez que ele vai enviar uma das cartas no Novo Testamento, cada uma das cartas que ele envia, ele se descreve assim: eu, Paulo, servo do Senhor, eu, Paulo, apóstolo conduzido por Cristo. Sempre ele se descreve como alguém em relação a Deus. Olha que coisa magnífica. Nós somos sempre em relação a alguma coisa. Eu sou filha em relação à mãe, eu sou mãe em relação aos meus filhos, eu sou esposa em relação ao meu esposo. Nós somos formados segundo o meio que nós vivemos muitas vezes. E olha que coisa maravilhosa, Paulo se descrever não segundo as suas características, não segundo as suas credenciais, mas segundo quem ele é em Deus. E se você olhar com o passar do tempo, como que ficou o cristão? Muitas vezes um empresário ele prefere contratar uma pessoa que não é cristã. A reputação de um cristão, ele é cristão, mas olha como é a vida dele. E então eu quero te trazer essa reflexão, como nós precisamos ser em relação a Deus. Que ser em relação a Deus é o mais importante do que todas as outras coisas, do que a sua vida, o seu emprego, o seu esposo, esposa, filhos. Mas em relação a Deus deve ser a sua vida em primeiro lugar. Deus deve ser o primeiro na sua vida. E Paulo era um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo. Você sabia disso? Paulo era alguém que perseguia a igreja de Cristo até que ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, onde o Espírito do Senhor apareceu para ele e ele ficou cego por uns dias. Então ele foi transformado, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. E eu quero te falar isso, nós precisamos de encontros verdadeiros com Jesus. Nós não podemos mais ficar naquelas águas rasinhas, nós precisamos mergulhar na presença de Deus. Nós precisamos entregar a Deus aquilo que é mais precioso. O nosso tempo, os nossos sonhos, nós precisamos entregar a Deus as nossas perspectivas de futuro. Isso nós precisamos entregar a Deus. Precisamos entregar quem nós somos. E Paulo fez isso. Paulo, a partir daquele momento de encontro com Jesus, ele fala assim: olha, eu que era tão zeloso, leia o capítulo 1 de Gálatas, eu que era tão zeloso com a minha lei, com a lei dos judeus, eu não voltei até Jerusalém. Eu fui para onde Deus me mandou. Ele conhecia toda a lei. Sabe, Paulo ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mais importantes estudiosos, um dos mais importantes, eu agora não lembro qual era a ordem que ele pertencia, mas era um homem muito, muito importante. Foi ele quem aconselhou os judeus que não matassem Jesus, que falou: olha, se ele é alguém que vai só fazer uma arruaça em Jerusalém, logo vai se acabar tudo isso, mas se ele vier da parte de Deus, vai permanecer, né? Conhecido como Conselho de Gamaliel. Então ele foi alguém muito importante, recebeu ensinamentos muito preciosos. E sabe qual foi
no final, essa palavra traz, não o final de Paulo, mas como Paulo ficou conhecido como alguém que perseguia, mas alguém que foi transformado pela presença de Deus. Essa é a sua reputação? Qual é a reputação que você traz? Qual é a história que a sua vida conta? Então, eu quero te convidar a pensar nisso. Se você pode dizer assim, olha, eu não tenho uma boa reputação, eu não tenho uma boa história para contar, eu sou talvez alguém que ninguém queira estar perto. Eu quero te dizer que Jesus quer estar perto de você, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer contar uma nova história para você, Ele quer escrever a sua história. E quero te dizer mais, se você acha que não precisa de transformação, que você já chegou ao ápice, talvez você não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Todos nós precisamos ser transformados diariamente por Jesus. E aí então a sua fama te precederá. A sua fama como servo de Deus, como serva de Deus, como apóstolo talvez, como pastor, como filho do Deus honrado, como um servo honrado de Deus. E assim então você será conhecido. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração. Que a palavra do Senhor fique guardada como um selo no seu coração para que você não peque contra Deus. Essa para mim é a palavra mais linda da Bíblia. E é a que eu procuro mais usar, guardar a palavra do Senhor no meu coração. Um grande abraço e uma boa semana.